Pessoal, novamente, bom dia. Daremos início, então, à aula de gramática do primeiro ano C. Nessa aula, nós vamos trabalhar o quê? Morfologia 2. Morfologia 2, a gente vai trabalhar com os processos de formação de palavras, certo? Por quê? No ciclo 7, nós trabalhamos com morfologia 1, que trabalhava com a formação de palavras, os elementos básicos, né? Radical, sufixo, prefixo, vogal temática, desinências, entre outras coisas, né? Agora a gente vai trabalhar com os processos de formação de palavras, derivação, sufixação, prefixação, derivação imprópria, derivação parasintética e assim por diante, tá? Nós vamos ter dois processos, né? A derivação, pessoal, vai ser o quê? Primeira coisa que você tem que lembrar é que é uma palavra primitiva e uma palavra derivada, ou um substantivo primitivo ou um substantivo derivado. A palavra primitiva, ela é o quê? É a raiz, a que vai dar origem às demais palavras. Por exemplo, pedra. Pedra seria uma palavra primitiva. Pedras, com S, né, no plural, seria uma palavra o quê? Derivada. Pedregulho, derivada. Então, a raiz, aqui tem a vogal temática, ela é o quê? A palavra raiz, ou palavra primitiva. Por que o A do pedra é uma vogal temática e não é uma desinência de gênero? Existe... qual que é o masculino de pedra? Não tem, né? Então não existe... Pedro é nome, né? Não é substantivo nesse comum. Então, pessoal, o A do pedra é uma vogal temática, diferente de menino e menina, que dá a ideia de gênero. Tá certo? Tranquilo quanto à parte de palavra primitiva e palavra derivada? Por quê? Porque a derivação é um processo de formação de palavras que se faz a partir do acréscimo de quê? De prefixos ou sufixos ao quê? Ao radical. Então, nós vamos ter uma derivação que? Prefixal. O que é isso? Onde nós vamos acrescentar um prefixo ao radical. Vamos pegar um exemplo aqui? Deixa eu compartilhar uma tela e escrevendo aqui para vocês. Eu gosto de apresentando escrevendo. Ó, derivação prefixal é quando acrescenta um prefixo ao radical. Um pontinho. Exemplo. Feliz, uma derivação prefixal, fica o quê? Prefixo in mais feliz igual a infeliz. Tranquilo, pessoal? Derivação sufixal, quando acrescenta um sufixo ao radical. Exemplo, felizmente. Feliz mais o sufixo mente. Opa. Igual a felizmente. Tranquilo? Nós vamos ter o quê? Alguns prefixos e sufixos que de origem greco ou latina. E esses sufixos vão dar o quê? A ideia de significado das coisas, tá? Por exemplo, triângulo. 3 ângulos, né? Três ângulo. Polinômio é um poli, vários.
com o nome, né, que é a expressão. Então, assim, há alguns sufixos de origem latina, de origem grega, que influenciar, né, a composição. Pedi para vocês decorarem nome de sufixos latinos, gregos, isso não vai gerar o que? Acréscimo a vocês, né? Tranquilo? Posso passar para o próximo, pessoal? Vocês entenderam a derivação prefixal e sufixal? Pessoal, vou colocar um novo slide aqui. Infelizmente, passou por qual processo de formação? O microfone fala porque eu estou sem o chat aqui aberto. Derivação prefixal e sufixal? Ao mesmo tempo, Acho que sim. aqui, ó. Infelizmente, ele passa pelo processo de derivação sufixal, opa, desculpa, prefixal, sufixal ao mesmo, ou seja, é possível que uma palavra passe por um processo de formação, mais de um processo de formação ao mesmo tempo. Ó, infelizmente, ele está passando pelo quê? Prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Em contrapartida, fala para mim, a portuguesar passou por qual processo? Pessoal? Os dois também? Então, fala para mim só com um sufixo e só com um prefixo. Ó, refazendo a pergunta. Volta lá, infelizmente. Fala para mim a palavra só com prefixo e fala a palavra para mim só com sufixo. Vamos mudar a estratégia. Com prefixo infeliz. E só com o sufixo felizmente. Faz agora o mesmo com aportuguesar. Aportuguês e portuguesar? Existe isso? Acho que não. Mas você não acabou de acrescentar um sufixo, um prefixo e um sufixo à palavra? Sim. Então, pessoal, o que, que nós vamos ter aí? Nós temos um novo tipo de derivação. Nós temos a derivação o quê? Parasintética. Ética ou parassíntese. Quando a palavra, vou colocar aqui, tem um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, não podendo ficar sem um ou outro na palavra. Exemplo que você obrigatoriamente tem que ter o quê? O sufixo e o prefixo. Então, aportuguesar não pode ficar sem o sufixo e sem o prefixo. Então, felizmente, ele passa pelo processo de derivação e sufixação ao mesmo tempo. Já portuguesar, não. Ele só passa por um processo, a derivação parasintética. Em português, né, uma palavra derivada, ela tem que ter o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Vocês sabem outra palavra nessa mesma situação? Pessoal?
Eu não lembro. Pessoal, o que aconteceu 6 horas da manhã? Amanheceu. Amanheceu? Que vem de qual palavra? Manhã. Manhã. Então, amanhecer escreve para mim. Qual que é o sufixo de amanhecer? Sufixo. Pessoal, qual que é o sufixo? Ecer? Ecer. Qual que é o prefixo? A. Existe o amanhecer? Não. Então, nós temos o quê? Derivação parassintética. Uma derivação parassintética. O que vai acontecer 6 horas da noite? Anoitecer. Qual que é o prefixo? A. E o sufixo? Ecer. Existe a noite? Ah, eu acho que existe, mas não. Junto não, existe separado. Ah, tá. Então não. Anoitecer existe? Não. Então, aqui, ó. Anoitecer, engordar, entristecer, ajoelhar. São todas palavras o quê? Com derivação parassintética. Tá certo? Próxima palavra, pessoal. Derivação regressiva. A derivação regressiva é o que? Uma redução das formas fonológicas. Tá? Ela produz o quê? Substantivos derivados de verbo. Exemplo. O que nós vamos ter aqui, ó? Resgate vem de resgatar. Troca de trocar. Então, a derivação regressiva é quando um verbo surge, não, produz, né, vamos colocar produzir entre aspas, né? Produz um substantivo, ou seja, quando o substantivo é derivado de um verbo. Exemplo, resgate vem de resgatar. Então, petisco, petiscar. Esse aqui outro. Debate vem de debater. Abraço vem de abraçar. Tranquilo, gente? Sim. Derivação imprópria. A derivação imprópria é quando uma palavra ela troca de classe gramatical. Derivação imprópria quando uma palavra troca classe gramatical. Amar. Ó, ele amou Clara. O verbo amar é o que? Amar é verbo. O amar é um verbo. Intransitivo. Amar não é verbo? Mas todo termo antecedido de ó, ele é o quê? Substantivado. Nesse caso, amar é um substantivo. Então,
amor, amar aí é o quê? Derivação própria. Por quê? Ele é um verbo, mas nesse contexto ele é o quê? Um substantivo. Conseguiram entender? Sim. É tranquilo? Não é bem tranquilo, gente. Ou pelo menos para mim ele é bem tranquilo. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Pessoal, vocês sabem, né, as derivações por composição, né? Não. Por exemplo, aglutinação, justaposição, Eu não lembro disso, não. Também não. do substantivo. Eu também acho que eu nunca vi isso, não. Pessoal, por exemplo, couve-flor. Qual que é o processo de formação? É uma palavra derivada, né? Ela junta o quê? Uh, vem de couve e vem de flor. Qual que é esse processo? É justaposição? Deixa eu lembrar aqui também. Eu sei o que é, gente, só que eu confundo os conceitos. Espera aí. Couve-flor, mas eu tenho quase certeza. Justaposição, pessoal. Justaposição é quando o processo que não há perda de elementos. Composição por justa posição. Não há perda de elementos. Couve-flor, guarda-roupa, girassol, passatempo. Aí vocês observem duas coisas. O processo de justaposição, ele pode ser tanto com o hífen, que ele vai separar os dois radicais, né, em palavras, uma palavra só, mas em situações diferentes, ou eles podem juntar na mesma palavra. Por exemplo, girassol é gira mais sol. Acrescenta-se o quê? Um S, né, uma consoante de ligação. Passatempo. Passatempo passa mais tempo. Então, não há nem acréscimo nem perda de nenhum elemento. Então, composição por justaposição, não há perda de elementos. Já a composição por aglutinação, há a perda de elementos. Exemplo, aguardente, aguardente. Água mais ardente. Agridoce. Agri. Agri. Não, peraí, deixa eu lembrar outra. Não é agridoce, não. Aguardente. Peraí, vamos pensar. Vinagre. Igual vinho mais vinagre. Não há perda de elementos. Composição por aglutinação e composição por justaposição. Deixa eu ver se não estou esquecendo nada. Para a síntese, vazão fixal, composição. Pessoal, siglas. Quando que
quando reduz um nome a seus elementos. Exemplo, UFG é o que? Universidade Federal de Goiás. Isso aqui é uma sigla. Abreviatura. Abreviação. Ou redução. Diminuição de uma palavra. Vocês conseguem me dar um exemplo? A abreviação de um nome? Sim. Meu. Apartamento. Fica AP. Fotograma. Foto. Isso aqui são abreviações ou reduções. Mas aí tem que formar uma palavra, né? AP vale. Você sabe que pneu vem de quê? Pneumático. Modo de motocicleta. Foto de fotografia. E AP de apartamento. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos fazer a lista, então, pessoal? Eu vou fazer depois uma tabelinha com todas elas e colocar para vocês no Moodle, tá? Com o conceito e a característica. Então, eu vou parar a apresentação e vou interromper a gravação.